Fala, gente, sejam muito bem-vindos, graças a Deus, mais um dia, né? Vamos à nossa leitura da Bíblia, o nosso plano bíblico anual que segue. Hoje é o dia de número 259 do nosso plano de 365 dias. Deixa eu só fazer um ajuste aqui. Ok. Bom, vamos fazer uma oração, vamos seguir com a nossa leitura. Lembrando sempre, é bom você dar o seu like, deixar o nome de onde você assiste, participar, interagir da nossa leitura, tá bom? Senhor, obrigado por mais um encontro com a sua palavra. Estamos aqui mais uma vez com o coração aberto para ouvir a tua voz, uma vez que os escritos do profeta Isaías foram registrados como vindo da boca do Senhor. O Senhor disse, como os registros dele, né? O Senhor disse, o Senhor manda dizer, eis que o Senhor falou, enfim. São de fato as revelações vindas do Senhor, tanto para o tempo em que o profeta Isaías viveu, como também para o futuro que nós estamos vivendo hoje e dias que virão. Eis que vem dias, como muitas vezes o profeta Isaías fala. Então nos ajude a discernir esses tempos, a entender os textos, em que tempo foi aplicado, o que já aconteceu, o que já se cumpriu, o que ainda está para se cumprir. Pedimos a direção do Senhor, discernimento, fale ao nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos em frente. Vou abrir a Bíblia aqui na tela. Isaías, a partir do capítulo 11. Pegar aqui o celular, ficar mais pertinho. Então vamos em frente. Isaías capítulo 11, versículo 1. E sairá um ramo do tronco de Jessé, e um renovo se brotará das raízes dele. Veja que o renovo está com R maiúsculo. Já vou explicar isso aqui, tá? E o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito de conselho e poder, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. E o fará de rápido entendimento no temor do Senhor. E não julgará de acordo com a visão dos seus olhos, nem reprovará de acordo com o ouvir de seus ouvidos. Porém, com justiça julgará o pobre e repreenderá com equidade o humilde da terra. Ele golpeará a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios ele matará o perverso. Aí vai sair falando mais sobre ele, mas antes, para você entender quem é ele, deixa eu comentar isso aqui com vocês. Bom, entendendo todo o contexto, por isso a importância da visão panorâmica do primeiro dia. Antes de entrarmos na leitura dos livros, eu sempre falo para vocês como nós devemos ler aquele livro. Qual é o gênero literário? É um livro profético? É um livro que vai narrar histórias? É um livro que vai trazer normativas, regras? Aquele livro vai contribuir para toda a Bíblia? Em que ponto? Qual é o autor? Datação? Qual era a audiência? Qual o propósito do livro ser lido? Enfim, no caso aqui do livro de Isaías, é ele propriamente dito, né? Isaías é o autor do livro e ele veio com uma missão. O livro tem uma missão. O ministério do profeta Isaías se resume, é simples de entender. Então, primeiro, ele denuncia o pecado do povo. Segundo, ele fala que o povo deveria se consertar, o povo deveria passar por uma reforma. Terceiro, o povo não se corrige, o povo não se arrepende, principalmente os reis. Então,
ele anuncia que virá punição. Então ele fala qual será a punição, o que Deus vai permitir que aconteça. Haverá um ataque, o ataque babilônio, o rei da Síria vai se levantar, vai devastar toda a terra, enfim, ele vai falando tudo que vai acontecer. E quarto, ele anuncia que haverá um povo remanescente. Apesar de toda a destruição, Deus vai preservar uma quantidade, e aquela quantidade vai ser exilada, vai ser levada para a Babilônia, vai viver lá como o povo viveu no tempo do Egito, mas depois eles vão voltar para Jerusalém e vão povoá-la novamente e vão crescer novamente. Mas o que acontece? Essa situação de desobediência, rebeldia, afastamento, idolatria, ela não se resolve. Apesar do Senhor castigar o povo com o objetivo de doutriná-los e discipliná-los, o povo passa por uma melhora significativa, claro, mas não 100%. Porque as lideranças, os reis, muitas vezes, eles mesmos que induziam o povo ao erro. As lideranças religiosas, as lideranças políticas, a gente até já falou sobre isso em uma das leituras aqui de Isaías, em um dos capítulos nós falamos sobre isso. Então, o que é necessário? O que é preciso? É preciso uma renovação de líder. Então, toda a liderança vai cair, todos serão punidos, inclusive o rei de Judá, que até então vinha sendo preservado por causa do pacto davídico. Deus prometeu para Davi: Davi, nunca faltará um rei no trono que venha da sua linhagem. Então, depois de você virá Salomão e assim sucessivamente. Sempre vai ter um rei, por amor de ti, que vai governar. Houve aquela divisão, como vocês já sabem, Israel foi dividida. Então, de Judá, que é a tribo de Davi, sempre tinha um rei. Agora em Israel, sempre tinha um rei vindo de Davi. Agora em Israel, nascidos de Jeroboão e por aí vai. Outros, que normalmente se corrompiam mais do que os reis de Judá. Só que em Judá também houve essa rebelião, essa rebeldia, idolatria, e foram punidos. Então, todos os reis caíram. Todo o território de Israel, Jerusalém e Judá foram destruídos. Então, caiu, vamos dizer assim, caiu a linhagem, os reis caíram. Não tinha mais rei. Era um outro rei, o rei inimigo que estava liderando ali. E o que foi preciso então? Um renovo. Versículo 1, capítulo 11, versículo 1. E sairá um ramo do tronco de Jessé. Veja que o profeta fala que sairá um ramo do tronco de Jessé. Jessé é antes de Davi. O pacto é davídico, sim. Nunca vai faltar ninguém da sua família, Davi. E realmente. Só que veja que o profeta puxa antes de Davi. Jessé. E sairá um ramo do tronco de Jessé. Por quê? Os reis, a partir de Davi, se corromperam. Não permaneceram. Muitos não mantiveram a aliança. Mas como Deus, ele tinha uma aliança de monarquia com Davi, que sempre teria um rei, né, que governaria no lugar dele. Então, Deus ele levanta um ramo da mesma raiz. A raiz de Jessé. Depois de Jessé, Davi, mas volta lá como se zerasse a conta, né? Vamos dizer assim. Então, a história redentiva através desse pacto davídico segue. Haveria uma promessa. E qual é a promessa maior? É essa que nós devemos nos atentar. A promessa maior feita a Davi é o seguinte: nunca faltará um rei no seu lugar. Só que chegaria um tempo em que haveria um rei que governaria para sempre. Que haveria uma redenção.
É um pacto redentivo. Deus enviaria um redentor, um rei que governaria para sempre, que não morreria, né? Porque esse era o problema. Se levantava um rei e às vezes aquele rei era bom, temente ao Senhor, mas ele morria. Aí se levantava outro e aquele outro se rebelava. Então havia uma promessa que chegaria um tempo que um rei iria governar para sempre. E esse rei é Jesus Cristo. Então fala aqui, ó, e sairá um ramo do tranco de Jessé, um renovo, com R maiúsculo, apontando para Senhor, para Deus, para Cristo, e se brotará das raízes dele. E o Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito de sabedoria, entendimento, o Espírito de conselho e poder, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor, e o fará de rápido entendimento no temor do Senhor, e não julgará de acordo com a visão dos seus olhos, nem reprovará de acordo com o ouvido dos seus ouvidos. Porém, com justiça julgará o pobre e repreenderá com equidade o humilde da terra. Ele golpeará a terra com a vara da sua boca. Então, Cristo não veio para fazer guerra como os outros reis faziam, né? Com espadas, lanças, mas com a vara da sua boca e com o sopro de seus lábios, ele matará o perverso. Esse foi o ministério de Cristo, né? Esse foi o governo de Cristo aqui na terra e tem sido até hoje. Até hoje ele governa através da sua palavra. É a palavra de Deus que governa. A palavra de Cristo, né? É o evangelho que governa, tá? Então esse é o primeiro ponto. Versículo 5. E justiça será o cinto que envolve seus lombos, e fidelidade o cinturão que cinge a sua cintura. O lobo também morará com o cordeiro, e o leopardo se deitará com o cabrito. Veja os predadores, tá? Atente para os predadores. Lobo e cordeiro são inimigos. O lobo é predador do cordeiro. Mas está falando que neste governo, o lobo também morará com o cordeiro. O leopardo se deitará com o cabrito. E o novilho e o leão jovem e a res juntos. E o menino pequeno os conduzirá. E a vaca e o urso alimentar-se-ão. Seus filhotes se deitarão juntos. E o leão comerá palha com o boi. E a criança que ainda mama brincará na cova da áspide. E a criança desmamada colocará sua mão na toca da cocatrice. Cocatrice era uma espécie de serpente, um réptil. Não vale a pena eu ficar aqui entrando em mitologias, né? Mas, enfim, era uma espécie de serpente, tá? Uma toca, né? Onde ficava escondida ali uma espécie de serpente. Porém, uma serpente tem aí algumas mitologias que falam dessa figura, mas vamos ater apenas ao texto aqui, não precisa a gente entrar nisso. Então veja, qual é a ideia aqui do profeta Isaías? A ideia do profeta Isaías é que esse governo futuro é descrito como era no Éden, né? Onde não havia inimizade entre as criaturas de Deus. Então, a ideia desse governo, esse governo futuro, é que chegará um tempo que vai ser dessa forma. Voltaremos ao Éden. Versículo 9. Lembrando sempre que Isaías ele tinha profecias para a época que ele viveu. Algumas se estenderam até o fim do Velho Testamento, outras pegaram ali o início do Novo Testamento e outras para um tempo futuro. Então a gente tem que sempre ir entendendo pelo contexto, tá? Do que ele está falando. Versículo 9. Eles não ferirão nem destruirão em todo o meu santo monte, porque a terra estará cheia do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E, naquele dia, haverá uma raiz de Jessé, a qual erguerão como uma bandeira do povo. A ele os gentios buscarão, e o seu descanso será glorioso. Né? Ele será erguido como uma bandeira, né? E os gentios o buscarão, e o seu descanso será glorioso. Só ele, né? Pode dar o descanso. E acontecerá naquele dia que o Senhor colocará sua mão novamente.
uma segunda vez, para resgatar o remanescente de seu povo. Pronto, então vai acontecer naquele dia. Promessas próximas, atuais. Promessa de resgate. O povo que será exilado será resgatado. O remanescente do seu povo, o qual sairá da Assíria, e do Egito, e de Patros, e de Cuxi, e de Elão, e de Sinar, e de Ramate, e das ilhas do mar. O que aconteceu? Com o ataque babilônico, alguns foram levados, exilados, e outros fugiram, se espalharam. Então, a promessa é que todos da Assíria voltariam e todos os povos espalhados também voltariam. Versículo 12. E ele erguerá uma bandeira para as nações e reunirá os desterrados, os que estavam sem terras, né? Os desterrados de Israel, e ajuntará os dispersos de Judá desde os 4 cantos da terra. A inveja de Efraim também o deixará, e os adversários de Judá serão cortados. Efraim não invejará Judá, e Judá não importunará Efraim. Então, até que enfim haverá paz em Israel, porque desde Salomão, né, a partir de Salomão, sempre houve aí as divisões. Israel foi dividida. Um rei em Judá, e aí Efraim tinha inveja do que estava acontecendo lá com Judá. Houve aquelas guerras que a gente já leu no livro dos reis e tal, mas chegaria o tempo em que isso não aconteceria mais. Isso já chegou, já aconteceu. Inclusive, até hoje essa promessa vem, como que eu posso dizer, surtindo efeito em Israel, né? Nós temos aí na história, se eu não me engano, há 70 anos atrás, ou um pouco mais, se não me falha a memória, uma volta de todos os povos para Israel, né? Israel se reergueu como nação. Há poucos dias houve comemoração também de Israel se declarando, comemorando a data em que se tornou independente. Há poucos dias houve novamente um retorno de vários povos espalhados pelo mundo para Israel. Isso até hoje vem acontecendo, não há mais essa divisão, né? Israel realmente se tornou um país unido, não mais dividido. Versículo 14. Porém, eles voarão sobre os ombros dos filisteus em direção ao oeste. Eles despojarão os do leste juntamente. Irão por suas mãos sobre Edom e Moabe, e os filhos de Amon os obedecerão. Isso aqui é uma promessa de que eles iriam alargar o território. Depois que eles voltassem do exílio babilônico, eles iriam reedificar Jerusalém e iam alargar o território, iriam conquistar a terra dos filisteus na direção oeste, leste, Edom, Moabe, enfim. Versículo 15. E o Senhor destruirá completamente a língua do mar egípcio. O que é hoje o Egito, né? O que era o Egito, o maior império do mundo naquele tempo. Hoje o Egito é mais um lugar turístico, né? O Senhor destruirá completamente a língua do mar egípcio, e com seu poderoso vento ele sacudirá sua mão sobre o rio, o ferirá nos 7 riachos e fará homens atravessá-lo a pé enxuto. E haverá uma estrada para o remanescente do seu povo, o qual será deixado da Assíria, como ocorreu a Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Então, semelhante ao que aconteceu com o povo de Israel quando saíram do Egito, vai acontecer com o povo quando saírem do exílio, voltando para Israel. Vamos para o capítulo 12. E naquele dia tu dirás. Agora mais uma leitura narrativa, né? Do que depois do retorno do povo. Então, como o povo ficará? O que eles dirão? Como eles responderão ao Senhor pelo benefício alcançado? E naquele dia tu dirás: ó Senhor, eu te louvo, embora tu estivesses furioso comigo. Tua ira está desviada e tu me confortaste. Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e a minha canção. Ele também tornou-se a minha salvação. Portanto, com alegria vós tirareis água dos poços da salvação. E naquele dia vós direis: louvai ao Senhor, invocai seu nome,
Declarai os seus feitos entre o povo e fazei menção de que o seu nome é exaltado. Cantai ao Senhor, porque ele tem feito coisas excelentes. Isto é conhecido em toda a terra. Clame e exulte, tu, habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Louvado seja o Senhor. Capítulo 13. Bom, agora o capítulo 13 é uma profecia contra a Babilônia. Então veja, até aqui nós vimos o profeta falando sobre o pecado do povo. Eles deveriam se consertar. Eles não se consertaram. E isso também fazia parte do plano redentivo de Deus. Eles ouviriam, mas não entenderiam, não se converteriam, eles seriam punidos. Isso serviria de exemplo para todas as nações. Deus usaria uma liderança inimiga para exercer esse juízo. Deus usaria essa liderança inimiga. Só que essa liderança inimiga se exaltou, trazendo para os nossos dias. Se achou, né? Se achou a última bolacha do pacote. Ficou cheio de pompa. Por aí que nasceram os provérbios que nós lemos ontem, né? Será que o serrote pode dizer que cortou sozinho? Não foi uma mão que deslizou ele? Como pode o machado falar contra a mão que fez com que ele cortasse uma árvore, né? O rei da Babilônia, o rei assírio, está se sentindo maior do que todo mundo? Vai sobrar para ele também. Orgulhoso, arrogante, prepotente, a Babilônia vai cair. Então aqui virá uma profecia contra a Babilônia e aguarde, prepare a sua mente, expanda a sua mente para receber um conhecimento que eu tenho 98% de certeza que muitos que estão aqui não sabiam o que eu vou falar para vocês, que está na Bíblia, mas eu e você não tinha lido em tempos antigos. Então, atenção a partir de agora, para você poder entender quando eu te der essa informação. O que vai acontecer aqui? Uma profecia contra a Babilônia, tá? A Babilônia, trazendo para os nossos dias e para tempo futuro, é tudo quanto é liderança orgulhosa, arrogante, prepotente, sectarista, né? Que cede à idolatria, exclusivista, né? Exclusivista é o seguinte: é só aqui, é só eu, é só essa igreja, é só a gente, é só aqui que tem salvação, não tem outro lugar nenhum, tal. Então Babilônia é tudo isso aí. Mas vamos para aquele tempo, profecia contra a Babilônia. Isaías capítulo 13. A carga de Babilônia, a qual Isaías, filho de Amós, viu. Erguei vós um estandarte, erguei vós um estandarte, sobre o monte. Erguei a voz para eles, agitai a mão, para que possam adentrar os portões dos nobres. Eu tenho ordenado aos meus santificados, eu também tenho recrutado meus poderosos por minha ira, aqueles que se alegram na minha grandeza. O barulho de uma multidão nos montes, como de um grande povo, um tumultuoso barulho de reinos, de nações reunidos. O Senhor dos exércitos convoca o exército da batalha. Então veja, o profeta viu o que iria pesar sobre a Babilônia. O Senhor levantará reis. Vai gravando isso. Reis, tá? Vários reis. Um povo santificado, poderosos. Um exército será convocado para a batalha. Eles vêm de uma nação distante, da extremidade do céu. O Senhor e as armas da sua indignação para destruir toda a terra. Gemei vós, porque o dia do Senhor está próximo.
Ele virá como uma destruição vinda do Todo-Poderoso. Portanto, todas as mãos estarão desfalecidas e o coração de todo homem se derreterá. E eles estarão atemorizados. Dores e tristezas sobrevirão. Eles estarão em dor, como uma mulher que está em trabalho de parto. Eles estarão atônitos, um com o outro, suas faces serão como chamas. Eis que o dia do Senhor chega, cruel, tanto com cólera quanto ira violenta, para deixar a terra desolada, e ele extirpará dela os pecadores. Porque as estrelas do céu e as constelações dele não darão sua luz. O sol estará escurecido no seu percurso, e a lua não refletirá sua luz. E eu punirei o mundo pelo seu mal, e o perverso por sua iniquidade. E eu farei a arrogância do orgulhoso cessar, e cessarei a arrogância do terrível. Então, o que ativou essa ira? Por que Deus está tão irado? A arrogância do orgulhoso, ele faria cessar. Ele cessaria a arrogância do terrível. O orgulho e a arrogância ativa a ira de Deus. Versículo 12. Eu farei um homem mais precioso do que o ouro refinado, exatamente mais precioso que a cunha de ouro de Ofir. Portanto, eu sacudirei os céus, e a terra será removida para fora do lugar dela, na cólera do Senhor dos exércitos e no dia da sua violenta ira. E será como a corça afugentada, e como uma ovelha que nenhum homem ajuntou. Eles voltarão cada homem para o seu próprio povo, e fugirão cada um para o interior da sua própria terra. Cada um que é encontrado é transpassado, e cada um que é colocado junto a eles cairá pela espada. Os filhos deles também serão despedaçados diante de seus olhos. Suas casas serão saqueadas, e suas esposas serão estupradas. Eis que eu incitarei os medos contra eles. Medos eram os medos, né? Eu ouvi falar sobre os medos e persas, um povo inimigo. Então veja, gente, dentro dessa leitura, desse contexto, há profecias futurísticas e há profecias para aquela época. Nós acabamos de ler aí, inclusive, o dia do Senhor. O dia em que essa terra vai abalar, né? O dia em que os poderes do céu serão abalados. Mas ele também está falando aqui sobre o dia em que o orgulho da Babilônia iria cair. Eis que eu incitarei os medos, versículo 17, contra eles, os quais não irão considerar prata, e quanto ao ouro eles não terão prazer nele. Seus arcos também irão despedaçar os jovens, e eles não terão piedade do fruto do útero, e os seus olhos não pouparão as crianças. E Babilônia, a glória dos reinos, a beleza da excelência dos caldeus, olha, veja a forma que ele está falando. Isaías aqui, ele está colocando uma poesia no meio da profecia, tá? Entenda isso. Olha os nomes que ele vai colocando na sua poesia profética, tá? Qual é o caráter aqui? Poesia, não é literário, tá? É uma poesia. Ele está falando da beleza da Babilônia, né? Você não é a grande, você não é a maior, vai vendo. E Babilônia, a glória dos reinos, a beleza da excelência dos caldeus, será como quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Ela nunca será habitada, nem se fará morada nela, de geração a geração. Nem o árabe armará sua tenda lá, nem os pastores farão seu aprisco lá. Porém, os animais selvagens do deserto repousarão lá, e suas casas estarão cheias de criaturas pesarosas, e corujas habitarão lá, e sátiros lá dançarão. E os animais selvagens das ilhas uivarão em suas casas desoladas, e chacais em seus agradáveis palácios. A sua hora está próxima, e os seus dias não serão prolongados. Ponto. O que acontece? Eu vou continuar essa leitura, porque daqui para frente vem algo extraordinário, que vai ajudar muita gente
que talvez não tinha se atentado para isso. Mas antes, eu gostaria de que você me ajudasse colocando aí nos comentários para que eu veja aí como que está o seu nível de conhecimento quanto a isso, né? Se você tem algum receio de falar sobre isso e tal, enfim. Responda aí nos comentários sem receio. Qual é o nome próprio que a Bíblia atribui ao diabo? Coloque aí nos comentários. Eu vou aguardar um pouquinho. Como que a Bíblia chama o diabo? Satanás, o inimigo de nossas almas. Qual é o nome próprio dele? O que você já ouviu falar? O que os pastores te falaram? O que a história fala? O que os filmes contam? Qual é o nome que dá para ele? Coloque aí nos comentários. E você que está assistindo em outro horário também, coloque. Eu vou ver hoje, eu vou fazer questão de ver todos os comentários. Eu vou dar até um curtir lá debaixo do seu comentário, para eu ver que você está interagindo. Escreva aí. Qual é o nome dele? O que acontece? O nome Lúcifer, em tempo algum na Bíblia, é atribuído a Satanás. Pasme você. Eu falei que 98% talvez não saberia, né? Lúcifer não é um nome próprio do diabo. Em lugar nenhum na Bíblia diz que o nome dele é Lúcifer. Não há nenhuma alegoria. Não há nenhuma menção como se... mas dá a entender. Não há. Isso é invenção de homens. Isso é um erro grotesco que aconteceu logo nos primeiros anos da igreja primitiva. Inclusive foi um dos pais, né, da igreja católica. E isso acabou virando como se fosse um apelido, né? Como se fosse um apelido para o diabo, o nome Lúcifer. Mas não é. Está totalmente fora de contexto. E pasme você, não é nem correto chamar Satanás de Lúcifer. Sabe quem é chamado de Lúcifer? No original da palavra, tá? No original, porque no original não está Lúcifer. Na Bíblia grega, hebraica e aramaica não aparece Lúcifer, o nome Lúcifer em tempo algum. Lúcifer quer dizer estrela da manhã. Por que estrela da manhã? Eu vou explicar isso para vocês com detalhe. Mas Lúcifer quer dizer estrela da manhã. No original, aí pegaram estrela da manhã e traduziram como Lúcifer. Mas no original não estava Lúcifer, tá? Mas ainda que sendo Lúcifer, entendendo o que significa Lúcifer, nunca na Bíblia, em tempo algum, foi dado esse nome a Satanás. Jesus não chamou ele de Lúcifer. Satanás, inimigo, pai da mentira, enganador. Lúcifer nunca. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Porque não é nem correto chamar Satanás de Lúcifer. O único na Bíblia que é chamado de Lúcifer no sentido original é Jesus Cristo. Acredita num negócio desse? Eu vou mostrar para você onde está isso na Bíblia. Eu vou abrir todos os pontos, eu vou aplicar hermenêutica, a gente vai ver aqui está escrito, ali está escrito, lá está escrito. E a gente vai fechar esse entendimento na leitura de amanhã. Eu queria anunciar isso para vocês hoje e eu quero que você convide pessoas para estar amanhã. Eu vou mostrar para vocês na Bíblia onde Jesus é chamado de Lúcifer e não Satanás. Eu vou mostrar para vocês na Bíblia por que teve essa interpretação errada, onde aparece a palavra Lúcifer uma única vez e não atribuída a Satanás. E qual o meu objetivo com isso? Mostrar para as pessoas que elas não podem ser alienadas. Eu já ouvi dizer que é Lúcifer. Tá, mas onde está escrito? Qual o significado? O que quer dizer Lúcifer? Isso, gente, desmistifica muita coisa. Isso
Isso desmascara até aqueles lugares que entrevistam espíritos. Qual é o seu nome? É Lúcifer. Conversa para boi dormir. Se prepara. Amanhã vai ser de explodir a mente. Tem muita gente colocando aí nos emojis aí de explodir a mente. Amanhã vai ser de explodir a mente. Se prepara. Chame seus amigos, chame seus familiares. Eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp agora o convite. Eu vou colocar um texto atiçando a curiosidade. Compartilha com seus amigos. Fale nas redes sociais. Venha para o clube de leitura. Amanhã você vai entender o nome exato, o nome correto de Satanás. E por que não devemos chamá-lo de Lúcifer? Só fale isso. Só fale isso. Você sabia que o nome de Satanás não é Lúcifer? Mentiram para você, te enganaram. Quer saber a verdade? Vem para o clube de leitura amanhã. Vai ser demais. Vai ser demais. Então, um abraço de fé e força. Amanhã a gente se encontra. Não falte por nada, hein? Não falte. Até amanhã. Tchau, tchau. Vá lá nos grupos, compartilha o link, convide seus amigos, convide seus familiares.